Olá, seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Manu Santana. Vamos explodir positivamente sua cabeça agora. Você sabe onde é que estão a maioria das respostas da sua vida? Você sabia que até os últimos segundos da nossa vida a gente vai ficar buscando ainda respostas? Porque muitas delas a gente não tem ou a gente não sabe com quem pedir, pra quem perguntar. E às vezes a gente nem consegue reconhecer quando alguém dá uma resposta pra gente, a gente só não tá sensível o suficiente pra entender que aquela ferramenta que a pessoa deu pode encaixar na nossa vida e alavancar anos do nosso percurso. Inclusive, vou te contar uma coisa. O normal do ser humano é viver ali 100, 120 anos, 80, 70, essa média aí, né? Você sabia que tem como você alavancar a sua vida tanto? Você vai viver, tipo, papo de 8 vezes do que a maioria das pessoas vive na Terra, só que no seu período de vida. Você entendeu o que eu falei? Tem como você aproveitar e curtir a vida muito mais. Tem como você otimizar processos muito mais, alinhar as engrenagens, tudo direitinho pra curtir sua vida muito mais do que te fizeram acreditar que era possível curtir, entende? Então, é importante que você saiba isso daqui. A sua vida ela não é só pra trabalhar, não é só pra pagar boleto. Eu acho que isso aí é um período da sua vida. Depois disso, você pode se dedicar a curtir a vida, cara. Você pode se dedicar a explorar mais ainda os potenciais que estão dentro de você e tudo mais. Então, pra isso, a gente vai falar agora de algumas respostas da sua vida. Onde encontrar essas respostas? Roda a vinheta. Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Manu Santana. Fica à vontade. Olá, meu nome é Manu Santana. Olá, meu nome é Manu Seja Santana. Sinta-se à vontade nesse canal. Tô pensando muito sobre formas de chegar mais rápido nos lugares que eu quero. E pra mim, tudo que eu quero fazer no mundo real reflete como estão as coisas na minha cabeça. Então, eu sempre entendi que a maioria das respostas elas estão dentro de mim, na minha vida inteira, assim. Os momentos mais difíceis da minha vida, eu precisei me conectar comigo mesma pra entender as respostas. Os momentos mais da hora da minha vida, eu me conectei comigo mesma pra entender que eu tava vendo uma coisa muito absurdamente incrível. Então, eu sempre entendo isso da vida, assim. As coisas, elas fluem de dentro de mim, mas é muito importante que, pra que você experimente coisas novas, respostas novas, momentos novos, configurações novas da sua vida, você também se coloque em novos lugares, você se conecte com novas pessoas, você ouça novos conselhos. E se já parou pra perceber o quão ruim, quão chato às vezes, desconfortável é você ouvir alguns conselhos de algumas pessoas, ou o quão difícil o novo é às vezes, você já começou a observar isso? Isso acontece porque quando uma informação bate em você, ela passa por um filtro, é chamado de filtro da experiência. Então você tem ali no topo, né, desse filtro, assim, todas as experiências possíveis que todo mundo poderia experimentar. Você tem o que você decide ver, o que você decide olhar, o que você decide sentir, o que você decide ouvir. A partir disso, você vai ali para suas emoções, suas sensações, aquilo ali bate com as suas crenças com relação à vida. Então, o que você acredita do mundo, o que você acredita de você mesmo, das pessoas ao seu redor, tudo isso é um filtro que vai passando. Aí, quando bateu nas suas crenças, aí você tem um entendimento, depois daquele entendimento você toma uma decisão. Então, percebe, esse filtro aqui todo que eu narrei pra você, nenhuma pessoa sabe o que tá acontecendo. Então, por exemplo, enquanto eu tô falando aqui com você, tá acontecendo um bocado de coisa. Você pode estar olhando pro quadro, você pode estar olhando pra luz vermelha que tá ali, você pode estar olhando pra minha blusa, você pode estar olhando pro microfone, pro meu cabelo, você pode estar observando qualquer coisa. É o que você decidiu ver de tudo que pode estar acontecendo nesse vídeo. Depois disso, vem o que você sente, encaixa com o que você alimenta das suas crenças, com as coisas com relação ao mundo. E aí você vai, olha só, isso tudo eu nem sei o que tá acontecendo. Imagina se 100 pessoas virem esse vídeo, são 100 filtros de experiência diferentes. Inclusive, o que eu tenho a ver com isso? Pouquíssimo a ver. Imagina se todas as minhas decisões forem pautadas nos filtros de experiência de todo mundo. Fica aí a dica, inclusive, pra você que fica só vivendo em prol de agradar outras pessoas. São filtros que você nem vê o que a pessoa tá sentindo, quais são as crenças que ela construiu ao longo da vida. Muito difícil, entende? Mas o ponto que eu quero trazer aqui nesse vídeo é o seguinte: muitas respostas da sua vida, né, que é o ponto central que a gente tá falando, estão em você, mas muitas também outras pessoas podem te dar, podem acelerar os seus percursos, podem te dar chaves que você não tinha como encontrar sozinho. Só que perceba mesmo assim, que muitas dessas respostas elas passam despercebidas porque você não consegue filtrar de forma adequada. Do tipo, você olha e fala assim, não, por que essa pessoa tá falando assim de mim? Por que ela falou dessa maneira? Por que ela falou com essa entonação? Todas essas podem ser frutos das experiências diversas dela, ou pode ser fruto de como ela te enxergou, pode ser fruto de uma inveja, inclusive. Pode ser fruto de várias coisas. Podem ser frutos de crenças de que a pessoa não consegue o que você consegue, ou que você não consegue e ela deveria conseguir. É muita coisa, você percebe? A quantidade de coisa que nem você não tem como você ler a mente da pessoa, você pode supor e tudo mais, mas é muita energia também. Mas tem alguma coisa ali que, se você, dependendo da perspectiva que você olhar, você pode filtrar o que a pessoa disse ali dentro. Tem uma coisa que talvez seja essencial para alavancar seus percursos.
E aí que estou falando, se abra ao novo nesse sentido, se abra às vezes essa parada de crítica construtiva tem até um pouquinho de agonia às vezes, né? Porque a pessoa às vezes não construiu o que você quer construir ou não construiu o que você está construindo e quer dar uma crítica construtiva, mas você sabe o que eu tô querendo construir por acaso? Então, por um lado é meio foda de falar, mas por outro lado, vê se não tem alguma coisa ali que tem como você fisgar e falar, me dá esse negócio aqui. Nem foi exatamente o que a pessoa falou, mas eu vou interpretar de um jeito aqui, de uma outra perspectiva, se eu olhar isso daqui encaixa. E eu vou seguir pegando isso aqui como aprendizado de alguma forma, entende? Então, para esse tipo de conselho, para algumas respostas da sua vida que estão em outras pessoas, eu queria te dar uma dica com relação a isso, tá? Coisa número 1, sim, escute outras pessoas. É chato, às vezes é um saco. Mas aí você vai lá e dá uma chance de escutar a outra pessoa. Faz essa favor pra gente, por gentileza. Inclusive, nossa, muitos processos da sua vida podem ser acelerados se você for bom escutar outras pessoas. Eu tô lendo 2 livros no momento, né? Eu tô relendo O Ato Criativo, né? Pra quem não sabe, esse livro é muito bom. É o do Rick Rubin. Ele é um produtor americano. E ele fala sobre criatividade. E aí, no final, ele fala sobre pessoas que se completam no meio artístico e tudo mais. E ele tava falando da importância de você complementar um ao outro, de você aprender um com o outro, tá? Então esse assunto tá fresco na minha cabeça por causa desse livro e por causa de um livro de liderança que eu tô lendo também. Que o autor, ele fala como uma pessoa que é líder ou que tá em destaque em algum momento, ela sempre vai ter o olhar de todo mundo e sempre vai ter uma crítica ou outra, inevitável. Porque o ser humano é bom pra criticar e também porque você, às vezes tem um negócio ali que passa que alguém não gosta e tal, você vai receber crítica de qualquer que seja a maneira, vai ter um negócio que precisa ajustar. Então, sobre a importância de você saber filtrar ali direitinho, sabe? Porque pode ser ruim de ouvir, pode ser horrível, assim. Mas se tem uma paradinha outra que você não tava conseguindo pensar e que só da outra pessoa te trazer, por mais que de um jeito ruim, consiga acelerar seu processo, tá bom? Então, sim, escute outras pessoas. Às vezes é chato, Manu, eu sei, mas escuta aí pra nós, tá bom? Coisa número 2, cria um ambiente confortável pra filtrar o que é valioso. Então, se coloque no lado de estar como amiga da pessoa, como se você estivesse no mesmo rolê, no mesmo projeto, fazendo a mesma coisa, que a pessoa vai até se identificar com você, talvez ela fale até com palavras mais amigáveis. E também do seu lado, faça a mesma coisa. Se coloque no lugar de tentar entender o que a pessoa tá falando, tentar entender o contexto dela, dar dicas e feedbacks também no mesmo lugar, de que vocês estão criando uma nova linha de pensamento ali, sabe? Não é sobre um prevalecer com relação ao outro, não é sobre um feedback ou sobre o feedback do outro, não é sobre um conselho ou conselho do outro. Você precisa fazer um negócio que dá certo. Muitas pessoas não têm maturidade para isso aqui. Isso é preciso ser construído, tá bom? Então, cria um ambiente confortável para filtrar o que é valioso. Por quê? Porque muitas respostas da sua vida, desculpa te falar, tem uma galera que tem umas respostas aí, tá bom? Coisa número 3. Tome um tempo e veja como o conteúdo bate no seu coração. Porque por mais que uma pessoa tenha falado absurdamente, eu sou muito contra o tipo de pessoa que só escuta o que tá todo mundo falando e acata tudo. Mas que é isso? Você não tem pensamento crítico? Você não dá conta de estudar, de ler por conta própria, pensar, arrumar uma linha de raciocínio sua? Você não dá conta de olhar pra dentro de você e ver as coisas que batem ou não? Você não dá conta de olhar pros seus sonhos e ver se o que a pessoa tá falando é corrente com seus sonhos, com o que você quer da vida? Você não tem como não ter um pensamento crítico. Então, por mais que você escute, tô passando uma ambulância aqui. Então, por mais que você escute, por mais que você dê ouvido a outras coisas, precisa bater no seu coração para você ver se faz sentido esse tipo de coisa ou não. Então, sempre se dê ouvidos também. Mesmo depois de escutar outras pessoas, ver como é que as coisas batem. Olha, os momentos mais difíceis da minha vida, eu tive pessoas falando coisas assim, completamente aleatórias pra mim. Eu tava tão sensível, elas falaram coisas tão aleatórias que eu tive que entrar muito em contato comigo mesmo, assim. Muito, assim, muito. Eu lembro que eu ficava, tipo, sabe? Mano, porque pra saber se as respostas, se o que as pessoas falavam fazia sentido pra mim, sim ou não. Porque senão você pega como certo o que muitas pessoas falam na sua vida. Eu queria só saber se elas te conhecem mais que você, entende? Então escute outras opiniões, tá? Você vai ficar bom ao longo da vida nisso, tá bom? Comece a trabalhar agora que você vai ficar cada vez melhor nisso. Mas verifique se as coisas batem direitinho no seu coração, se faz sentido, tá? Por quê, mano? Porque realmente analise o que pode ser implementado e o que não vale considerar por agora. Ou seja, porque por mais que a pessoa fale uma coisa por agora, depois de um tempo você vai perceber que não tem nada a ver. Então tem algumas coisas, alguns conselhos que fazem sentido por agora, você tem que ter maturidade pra entender isso. Já expliquei pra você a parada do filtro da experiência, já falei sobre você criar um ambiente confortável pra que as coisas ali sejam maduras, sejam no mesmo nível, que as pessoas não paguem de doido, entendeu? Cria um ambiente bom pra isso. Isso é construído também, isso é treinável. Ao longo da vida você vai treinar isso daí. Estamos todos juntos nessa. Algumas coisas você vai perceber, inclusive, que não são pro momento de agora. Talvez no futuro você lembre disso, tá? Talvez no futuro alguma coisa ou outra faça sentido, ou você recapitule e veja que na verdade não fazia sentido. Filtre o que é bom você focar pra agora. O que vai alavancar seus processos por agora. Que dica que as pessoas estão te dando? Que de fato são o seu 80-20. Ou seja, que se você focasse, ia de fato gastar menos esforço, papo de 20% de esforço que você gasta agora, e que ia te trazer 80% de resultado. Tem algumas coisas que você não tá vendo na vida e que alguém olha de longe e fala assim:
Menina, se você focar nesse negócio aqui, ia ser 20% de esforço e 80% de resultado. Entendeu? Então, óbvio, de novo, cria esse ambiente aí pra tudo ficar bonito, confortável de ser dito, mas algumas respostas você pode ir fisgando ali. Então, algumas coisas não são pra você olhar pra agora e algumas vale a pena. Principalmente se forem seu 80-20. Quem já ouviu falando do 80-20 aí? Queria que você refletisse com relação a isso na sua vida. Queria que você entendesse também que isso aqui é treinável, você vai amadurecer ao longo da sua vida pra entender isso, tá bom? E aqui vale um ponto importante. Mano, como saber se as respostas que eu tô obtendo do mundo são certas ou não? Esse contato que eu falei com você mesmo é muito importante. E aí vem uma questão de autoconhecimento. Então, ter tempo com você, sabe? Alguns hobbies que você pode ter. Autoescrita é uma coisa ótima também. Forma de autoconhecimento. A minha meditação é essencial pra mim, por exemplo. Terapia pra mim é essencial. Tocar violão, não sei se vocês estão vendo lá atrás, tem violões. Pra mim é essencial, são momentos que eu tô comigo mesma, conectada, que eu conheço mais de mim mesma. Isso me ajuda a saber se as respostas aleatórias que as pessoas me dão ao longo da vida fazem sentido pra mim, sim ou não, e se tá no momento certo, sim ou não. Entendeu? Eu quero muito saber se você entendeu isso daqui. Isso aqui é essencial, cara. Muitas respostas, às vezes, estão em outras pessoas, mas elas têm que bater direitinho no seu coração. Algumas algumas jogar fora, bater e jogar fora, algumas não vale a pena por agora, e algumas são os seus 80-20, que você não tá vendo, mas que vão acelerar seus processos. É sempre bom você ter essas pessoas que de fora observam o seu processo e conseguem analisar e te dar uma dica ou outra, tá? Faça isso com outras pessoas também. Óbvio, se for um ambiente confortável o suficiente pra vocês darem esses feedbacks e fazerem um ao outro crescer. Tá bom? É bom esse tipo de relação. Então, beijo, se inscreve nesse canal, comenta aqui o que você achou desse vídeo, dá o like, tá bom? Eu tenho um clube de desenvolvimento pessoal, o nome é PMA, tá? PMA porque eu sou uma pessoa que sonha grande, mas no português aí, PMA, Propósito, Movimento e Autoridade. Eu quero saber como é que você não controla a sua vida depois de entender os seus propósitos e suas intenções e seus sonhos, quando você entende as ferramentas pra acelerar o movimento da sua vida, que é o percurso natural da vida, e como é que você faz quando você entende sobre a autoridade. Quero ver se isso daqui não dá o controle da sua vida. Tá bom? Tem agora mais ou menos 90 pessoas mudando a cabeça lá dentro. Se fosse você, eu entraria. O link tá na descrição, tá bom? Se tiver alguma dúvida, me comenta aí, me chama na DM, mas entra lá pra explodir o cérebro. Eu vou fazer de tudo pra você sair de lá uma outra pessoa. O método já faz você sair de lá outra pessoa. São os feedbacks que a gente escuta. Mas mesmo assim, eu ainda vou estar lá enchendo seu saco. Só se você for insuportável. E mesmo se você for insuportável, eu ainda vou te chamar no privado e se encher o saco. Até você mudar coisas e dar resultados diferentes, tá bom? Tá tendo uma dinâmica das tribos lá, inclusive. O pessoal tá mudando o comportamento bonitinho. Muito da hora. Beijo, se inscreve aí e até o próximo vídeo.